Conversando com um amigo meu ontem, a gente teve uma conversa bem profunda e eu achei válido fazer esse vídeo aqui, que foi um assunto de certa forma delicado, que foi um término recente que ele teve. E me relatando esse processo, eu achei válido a gente conversar um pouco sobre isso, e o tanto que é importante a gente ter as coisas alinhadas na nossa vida e ter uma clareza muito grande daquilo que a gente quer antes de se relacionar com outra pessoa. Então, nesse relato, ele me falou que se doou bastante, né, se entregou, fez aquilo tudo que tinha que ser feito, amou, e de certa forma ele até sente um peso dentro dele, porque ele acabou se integrando demais. E depois, né, da gente conversar, enfim, esclarecer algumas coisas, alguns pontos, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente conversar sobre a importância da gente saber e ter bem claro aquilo que a gente quer para a vida da gente antes de querer se relacionar com outras pessoas. Então o que eu mais vejo hoje, né, o tempo que a gente vive, de certa forma, é o tempo do prazer momentâneo. E de certa forma as relações elas estão cada vez durando menos. Então casamentos durando menos, namoros durando menos, e as pessoas se relacionam cada vez de forma mais vazia por conta do prazer momentâneo. Então onde tudo é descartável de maneira muito rápida e de maneira muito fácil. Então se eu não dou certo com uma pessoa hoje, amanhã eu já tenho outra pessoa, ou se eu estou começando a me relacionar com alguém, eu já tenho outras pessoas aqui também que estão por trás ou que estão andando ao lado ali, e que caso não dê certo, eu apenas mudo as minhas peças no tabuleiro. Só que isso daí faz com que a gente acabe se tornando pessoas vazias, de certa forma superficiais também, né? Porque é a consequência dos nossos relacionamentos. Então a gente ter bem claro aquilo que a gente quer, ter bem claro qual que é o momento de vida que eu tô, é muito importante, e eu acho que eu até aprofundo aqui de certa forma mais, que é uma maneira de respeito com a gente e acima de tudo com o outro. Então o que eu vi nesse relato, no final das contas, foi que essa pessoa se relacionou com alguém que não sabia literalmente aquilo que queria. Por mais que falasse, expressasse que era isso que queria, que estava disposto a ter um relacionamento, fazer as coisas darem certo, na prática isso não aconteceu. E é mais um cuidado que é bom a gente colocar em pauta aqui, é que ao entrar num relacionamento, a gente tem que observar muitas atitudes e as ações daquela pessoa, e não simplesmente as palavras, porque as palavras elas convencem, né? Mas só que é a ação que mostra pra gente qual que é a real intenção da pessoa. Então aquilo que eu falei pra ele, quando a gente vai começar um relacionamento, ainda mais nos dias de hoje, nunca é demais fazer testes, mas no intuito de ver se as coisas estão alinhadas para ter um relacionamento. Então, por mais que a pessoa se aparente ser uma pessoa boa, tenha, né, os princípios semelhantes, os valores também, a rotina da pessoa se adequa ao meu, aquilo que eu espero, aquilo que eu vivo, eu acho que as ações que essa pessoa pratica acima das palavras valem muito mais no final das contas, né? Então, eu falar que eu quero um relacionamento não quer dizer que eu literalmente queira um relacionamento. Às vezes as minhas experiências passadas me condicionaram a me tornar uma pessoa momentânea, né? Uma pessoa que vai para uma festa, se relaciona com alguém, passou uma semana, 2 semanas, já não quer mais, já não conversa, porque já está acostumado e condicionado, um cérebro condicionado a relações vazias. Então, isso serve de alerta para a gente, né? Então, qual que é o meu momento de vida? Como é que tá a minha vida hoje? Eu tô bem, eu tô realizado no meu profissional? Eu tô bem, eu tô realizado como pessoa? Eu tô sendo aquilo que realmente eu sou? Eu tô tentando, né, extrair meu potencial, ser uma pessoa melhor, uma pessoa que tá cada dia mais empenhada para ser uma pessoa melhor? Esse é o ponto que eu quero salientar aqui. Porque sem isso, eu não tô preparado para relacionar com outra pessoa.
E vendo como ele estava literalmente abalado, serviu de alerta para mim e para você também, que eu espero, né, que pense sobre isso. Então, ter as coisas bem claras, né, saber aquilo que quer, conversar. Eu acho que a gente tem que ser um livro aberto, né, para expor aquilo que a gente quer, para expor aquilo que a gente pensa, para literalmente ver se é isso mesmo que o outro tá querendo também. Então é ter esse cuidado. É o que eu sempre falo, assim, se a gente não se conhece, e já tenho até outros vídeos que eu falo sobre isso, a gente nunca vai estar preparado para se relacionar, né? Então pode ser que esse relacionamento dure, mas uma hora vai acabar, porque é uma falha que está dentro de mim, ou pontos que são mal resolvidos dentro de mim, que lá na frente eles vão começando pequenininho, né? Mas lá na frente vai tomando uma proporção cada vez maior e se torna insustentável. Porque são falhas que eu carrego dentro de mim, de eu não me conhecer, de eu não saber aquilo que eu quero, para onde que eu tô indo, quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos. Não vai dar certo. Então eu vou encontrar uma pessoa que às vezes ela pode estar muito bem resolvida, mas pelo fato de eu não estar resolvido, essa certeza que ela tem vai acabar me machucando de certa forma, ou vai acabar me diminuindo, né? Isso para uma maturidade um pouco inferior, isso vai impactar. Então, vou ser frustrada. Então, começar um relacionamento exige da gente uma maturidade tão grande, né? Primeiramente com a gente mesmo e aquilo que eu falei para vocês, em respeito ao outro, né? Então, vamos se atentar a isso, porque o que eu mais vejo são pessoas se relacionando com outras totalmente perdidas, né? Tentando buscar um vazio que está dentro delas. Só que esse vazio ele não vai ser preenchido por alguém. Ele tem que ser preenchido pela gente. Então, vou acabar me frustrando, vou acabar machucando outra pessoa, vou acabar perdendo a coisa mais valiosa que a gente tem, que é o tempo. Então, é isso. É ter essas coisas bem claras. E eu achei válido fazer esse vídeo aqui pra gente ter essa noção, né? Pensar isso dentro da gente, alinhar as expectativas com o outro e, acima de tudo, ver as ações dessa pessoa. Será que eu estou entregando mais e a pessoa está entregando menos? Não que tem que ser um jogo, não uma queda de braço, mas é importante as coisas estarem em equilíbrio. Então, a partir do momento que eu dou muito, né, me entrego muito e, de certa forma, aquilo está um pouco dispareado, não tem porquê, né? Então, a reciprocidade, ela tem que ser bem salientada, né? Bem cultivada num relacionamento saudável. Então, é o que eu vi também. É um excesso de entrega, sendo que o outro estava muito fechado. Só que aí eu não entro no ponto do outro, né? Porque às vezes o outro ele pode estar num momento da vida dele em que tem coisas mal resolvidas, tem pendências, né, para serem melhoradas, para serem concluídas. Tem muita coisa aí que a gente realmente não dá para saber, porque é o outro, não sou eu. Então, eu jogo muito isso pra mim. Eu espero que você também tenha essa maturidade e pense sobre isso também. Você aí. Não colocar a culpa no outro, e sim puxar um pouco mais pra mim. No sentido de elevar um pouco o crivo em relação a isso, né? Ao se relacionar. Então, eu falo, né, sempre com as pessoas, com os meus amigos, com as pessoas que eu atendo, que se a gente elevar um pouco mais a régua antes de trazer pessoas para a vida da gente, seja amigos, né, pessoas com quem eu me identifico ou que eu vou querer ter um relacionamento, se eu elevo esse crivo, meus relacionamentos eles vão ser menores, mas eles vão ser muito melhores. Porque, querendo ou não, essa falsa sensação que a gente tem de estar rodeado por pessoas na vida da gente não quer dizer nada, né? Porque no final das contas, as pessoas que a gente vai poder contar são poucas, mas são as que realmente importam. Então, elevando esse crivo, né,
vendo literalmente como que a pessoa age acima das palavras, quais são os princípios, os valores, antes de eu me relacionar, literalmente de eu abrir a porta do meu coração para alguém, é importante demais, né? E faz, querendo ou não, a vida da gente se tornar mais leve, porque você não joga a culpa pro outro, porque você sabe, de certa forma, que tudo que não deu certo tem uma parcela muito grande, né, sobre a gente. Fechar os olhos para detalhes que a gente viu, pensou assim, não, isso aqui a pessoa vai mudar, mas só que a gente sabe que não vai mudar. Porque a gente não tem o poder de mudar o outro, a mudança vem do outro, se ele quiser. A gente tem pleno controle daquilo que a gente faz, né? Então, será que isso aqui eu devia aceitar na minha vida? Será que esse ponto aqui dessa pessoa vai ser sustentável para mim a longo prazo? Eu vou conseguir conviver com isso? Porque a gente acaba percebendo que a maioria das vezes a culpa vem da gente e não querer ver e não querer enxergar aquilo que é óbvio, né? Então, nossa visão ela se torna muito mais leve e a gente tem muito mais clareza e certeza daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer para a vida da gente. Então, em resumo, é aquilo que eu falo para vocês aqui nesse vídeo. Então, tenha bem claro aquilo que você quer. Tenha bem claro o momento que você está passando na sua vida antes de querer se relacionar com alguém, para você não se frustrar e para você não frustrar o outro, né? E tenha sempre isso em mente também, que tudo aquilo que acontece na vida da gente é permissão, é crescimento, sim, e que a gente não venha cometer os mesmos erros, né? Repetir as mesmas ações, negligenciar pontos que a gente já negligenciou e viu que não funcionou. Então, vai relacionar, eleva um pouco o crivo, né? Faça testes saudáveis para ver quais são as reações da pessoa. Se essa pessoa ela se deixar alterar por um nervosismo, ver se essa pessoa realmente está com você, mas não no sentido de fazer jogos, porque isso não é válido, né? Mas só ter a certeza de que você está entrando num terreno fértil, não um terreno árido, né? Que se você depositar sua semente ali, ela vai conseguir florescer, né? E eu falo que as pessoas elas são boas por essência, mas elas passam por fases da vida, elas não conseguem enxergar ainda aquilo que está claro. Mas só que também cabe a gente com um certo tipo de amor ajudar, mas só que muito disso vem do querer do outro, né? Então é isso. Vamos ter cuidado para a gente saber aquilo que a gente quer, aquilo que a gente almeja, ter cuidado com o que a gente se relaciona, né, para a gente não entrar, na verdade, num relacionamento fútil, superficial e que não tem perspectiva de futuro nenhum, né? Então alinhe seus valores, alinhe seus princípios, tenham conversas claras e, acima de tudo, observem como a pessoa age, porque palavras são fáceis demais, né? Agora, no agir do dia a dia, a gente consegue ver muito claro quem as pessoas realmente são. E cabe a gente decidir se essa pessoa está apta, de certa forma, a entrar na vida da gente ou não. Não que a gente seja melhor do que o outro, né? Às vezes é um simples fato de a gente conseguir enxergar coisas que o outro ainda não enxerga, né? E uma hora essa pessoa ainda vai conseguir enxergar, né? Se ela quiser. Mas se não quiser, que seja livre, né? E que você consiga ter uma vida cada dia mais leve por conta disso, né? Então esse é o meu recado de hoje. Espero que você consiga entender isso e consiga praticar também na sua vida, né? Em se relacionar com amigos, com a pessoa que você deseja trilhar uma vida junto. Então é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.